O medo tem um poder invisível de nos aprisionar por dentro. Ele chega sem pedir permissão, toma espaço em nossos pensamentos e, quando menos esperamos, já está dominando nossas atitudes. Quantas vezes você já deixou de dar um passo importante por causa dele? Quantas noites de sono já foram roubadas por aquela angústia que não se explica, mas que consome tudo em silêncio? O medo cria barreiras que parecem intransponíveis, mas a verdade é que elas existem apenas dentro de nós. E se hoje eu te dissesse que existe uma forma de arrancar essas correntes e substituí-las por esperança real, uma esperança que não se quebra e não se apaga? Essa não é apenas mais uma mensagem motivacional. Estamos falando de algo mais profundo, algo espiritual. O medo cresce quando nos sentimos sozinhos, mas ele se dissolve quando entendemos que não estamos abandonados. Há uma presença maior, constante e poderosa que deseja habitar no nosso coração. Quando essa presença entra, o medo perde o seu trono e a esperança começa a florescer como luz em plena escuridão. Por isso, ao longo deste vídeo, você será conduzido a uma experiência transformadora. Não se trata de ignorar os problemas ou fingir que o medo não existe, mas sim de encarar de frente o que nos paralisa e entregar cada fardo nas mãos de Deus. Enquanto você me escuta agora, pense em tudo aquilo que tem gerado temor na sua vida. Coloque diante da sua mente o peso que você carrega e esteja disposto a deixar que essa mensagem e essa oração penetrem fundo no seu coração. Se você permanecer comigo até o fim, perceberá que a cada palavra, um pouco mais da sombra, do medo será dissipada e um pouco mais da esperança de Deus tomará espaço dentro de você. Essa é a promessa. Não apenas aliviar o peso, mas substituí-lo por algo muito maior, mais forte e eterno. O medo é um visitante silencioso que raramente bate a porta antes de entrar. Ele se infiltra na mente, ocupa os pensamentos e cria cenários que, na maioria das vezes, nunca irão acontecer. Esse é o lado mais traiçoeiro do medo. Ele rouba a paz não pelo que é real, mas pelo que poderia ser. Enquanto você se preocupa com algo distante, o presente vai se tornando cada vez mais pesado. Existe um tipo de medo natural, aquele que nos protege de perigos reais e nos mantém alertas diante da vida. Mas existe também o medo destrutivo, aquele que não preserva, apenas paralisa. Esse medo não vem de Deus, mas nasce da dúvida, da desconfiança e da ilusão de que estamos sozinhos. Ele se disfarça de prudência, mas na verdade se alimenta de insegurança. O grande problema é que quanto mais damos espaço para esse medo, mais ele se fortalece. Uma simples preocupação cresce até se tornar uma muralha. Um pequeno receio se transforma em prisão. E o coração, em vez de viver na liberdade da fé, passa a sobreviver encurralado em pensamentos de derrota. É por isso que precisamos expor a verdadeira natureza do medo. Ele não tem substância própria. Ele se sustenta apenas naquilo que acreditamos sobre ele. Agora que você compreende como o medo age, é hora de olhar para dentro e identificar onde ele está escondido em sua vida. A próxima etapa será revelar esses esconderijos e iluminar os lugares onde ele ainda reina, porque é nesse espaço escuro que a esperança precisa entrar. O medo não aparece apenas nos grandes momentos de crise. Ele costuma se disfarçar e se esconder nas áreas mais comuns do nosso dia a dia. Às vezes, está na indecisão de um simples passo que poderíamos dar, mas não damos. Outras vezes, ele se revela na forma de ansiedade pelo futuro, como se cada escolha fosse um risco impossível de suportar. E quando menos percebemos, ele já está determinando nossas atitudes e moldando nossas decisões. No trabalho, o medo surge como insegurança, impedindo que você mostre seus talentos e viva todo o seu potencial. Nos relacionamentos, ele se
manifesta como desconfiança, levando você a afastar pessoas que poderiam ser bênçãos em sua vida. Nas finanças, aparece como escassez, aquela sensação de que nunca haverá o suficiente, mesmo quando Deus já tem sustentado cada dia da sua jornada. Na saúde, se esconde como preocupação constante, transformando pequenos sinais em gigantes ameaçadores. O mais perigoso é que esse medo se adapta ao ambiente. Ele sabe como se esconder, sabe se disfarçar de cautela, e por isso muitos o aceitam como algo natural. Mas a verdade é que o medo não foi feito para dominar o coração humano. Você não nasceu para viver paralisado diante das possibilidades, mas para caminhar em confiança, mesmo quando não vê todo o caminho à frente. Agora que identificamos onde o medo costuma se esconder, é hora de confrontá-lo com a promessa divina. Só assim, a luz da esperança será capaz de entrar nos lugares onde hoje há escuridão. A cada vez que o medo tenta nos dominar, existe uma resposta clara de Deus. Ele nunca nos deixou sem direção. A Bíblia está repleta de promessas que afirmam que não precisamos viver aprisionados. Uma das mais fortes está em Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas um consolo momentâneo, são uma garantia eterna de que o medo não tem autoridade sobre aqueles que confiam no Senhor. A esperança não é uma ideia abstrata ou apenas um sentimento positivo. A esperança é uma força viva que brota da certeza de que não estamos sozinhos. Enquanto o medo constrói cenários de derrota, a esperança lembra que há um Deus maior que qualquer circunstância. O medo mostra o tamanho do problema, mas a esperança revela o tamanho do nosso Deus. Quando permitimos que a promessa divina entre no coração, algo muda dentro de nós. A angústia perde intensidade, a mente encontra descanso e o coração começa a enxergar possibilidades onde antes só havia barreiras. É como se uma janela fosse aberta em um quarto escuro, permitindo que a luz dissipe as sombras. Essa é a esperança que o Senhor nos oferece. Não uma ilusão passageira, mas uma certeza que sustenta. E para que essa promessa se torne real em sua vida, precisamos preparar a alma. Antes de orar, antes de entregar os medos a Deus, é fundamental criar um espaço interior para receber essa esperança. É isso que veremos a seguir. Antes de qualquer palavra ser pronunciada, é preciso silenciar por dentro. O coração carregado não consegue perceber a voz de Deus no meio da confusão. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a um barulho ensurdecedor. Preparar a alma para a oração é como fechar as portas do ruído externo e abrir espaço para que a presença divina se manifeste. Esse momento começa com uma decisão: parar, respirar fundo e permitir que a mente desacelere. O medo se alimenta da pressa e da agitação. Por isso, o primeiro passo é desacelerar o pensamento. Quando você inspira profundamente e solta o ar com calma, não está apenas relaxando o corpo, está dizendo a si mesmo que não está mais à mercê do medo. Você está assumindo o controle para se entregar àquele que realmente governa sua vida. A preparação também exige sinceridade. Não adianta mascarar os sentimentos diante de Deus. Ele não espera orações ensaiadas, mas corações verdadeiros. Traga à tona o que pesa, o que dói, o que paralisa. Reconheça suas fraquezas sem vergonha, porque é justamente nelas que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Quando o coração se abre dessa forma, a oração não é mais apenas palavras repetidas. Ela se torna um encontro vivo. Um diálogo em que você entrega e recebe. É nesse estado de entrega que a verdadeira transformação acontece. Por isso, antes de avançarmos, permita-se estar inteiro neste momento.
É nesse espaço sagrado que a oração contra o medo ganhará força e a esperança encontrará lugar para florescer. Senhor, eu venho diante de Ti com meu coração exposto e reconheço que o medo tem tentado me dominar. Trago agora à Tua presença cada pensamento de insegurança, cada angústia que insiste em me cercar, cada sombra que tenta apagar a Tua luz em mim. Eu entrego em Tuas mãos todo o peso que carrego e declaro que não sou escravo do medo, porque o Teu amor perfeito lança fora todo o temor. Peço-te que substituas a inquietação pela Tua paz, aquela que excede todo entendimento. Que cada área da minha vida, onde o medo tem se escondido, seja agora iluminada pelo Teu Espírito. Onde a dúvida coloca fé, onde há ansiedade planta confiança, onde há escuridão derrama a Tua luz. Fortalece o meu coração para que eu não recue diante das batalhas. Dá-me coragem para enfrentar o que antes me paralisava. Que os meus olhos se abram para enxergar além do problema e que meus ouvidos estejam atentos à Tua voz, que sempre me conduz ao caminho seguro. Senhor, eu recebo agora a esperança que vem de Ti, uma esperança firme, que não depende das circunstâncias, mas da Tua fidelidade. Que essa esperança inunde minha mente e governe cada decisão. Que ela se torne meu alicerce diário para que eu não vacile mesmo em meio às tempestades. Eu creio que o medo não terá mais espaço em mim, porque a Tua presença é maior. E em Ti eu sou guardado, protegido e renovado. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você pronuncia essas palavras, permita-se sentir algo além do que se ouve. Imagine o medo saindo do seu coração como fumaça que se dissipa ao vento. Observe cada sombra de dúvida sendo substituída por uma luz crescente, clara, intensa, que preenche todos os cantos da sua mente e alma. Sinta a pressão que antes o paralisava diminuir a cada respiração, como se o peso fosse retirado de seus ombros. Visualizar é mais do que imaginar. É criar no espírito a realidade que você deseja receber. Cada vez que você vê a esperança tomando o lugar do medo, seu coração se ajusta, sua mente se fortalece e sua fé se renova. Não estamos apenas orando, estamos também moldando a nossa percepção da vida pela presença de Deus. Enquanto essa luz cresce, perceba como cada decisão diária se torna mais leve. Os receios sobre o futuro perdem força, os pensamentos ansiosos não encontram mais abrigo e um sentimento profundo de confiança se instala. Esse é o poder da fé ativa. Transformar aquilo que antes parecia paralisante em impulso para caminhar em direção à vida que Deus prometeu. Deixe que essa imagem permaneça com você. Toda vez que o medo tentar retornar, lembre-se dessa luz crescendo dentro de você. Esse exercício não é apenas mental, é espiritual. Ele fortalece a conexão com Deus e cria um terreno fértil para que a esperança floresça diariamente, mesmo nos momentos mais difíceis. Havia uma mulher que vivia sob o peso constante do medo. Cada decisão parecia um risco, cada passo adiante parecia ameaçador. Ela se sentia pequena diante dos desafios da vida, acreditando que jamais conseguiria superar as dificuldades. Mas um dia, cansada de carregar sozinha aquele fardo, decidiu entregar tudo a Deus. Ela começou a orar diariamente, com sinceridade e fé, visualizando o medo se afastar e a esperança ocupar seu coração. No início, as mudanças eram sutis. Uma sensação de paz, um pensamento mais tranquilo. Mas com o tempo, aquilo que parecia impossível começou a se transformar. Situações que antes provocavam ansiedade passaram a ser enfrentadas com coragem. Relacionamentos começaram a se curar, oportunidades surgiram, e a vida que antes parecia cheia de barreiras começou a se abrir. O mais impressionante não foi apenas a ausência do medo,
mas a presença de algo maior, uma confiança profunda de que Deus estava conduzindo cada passo. Ela percebeu que a esperança não é algo que simplesmente sentimos, é algo que cresce dentro de nós quando decidimos confiar e agir pela fé. Esse testemunho mostra que o medo nunca é invencível. Ele perde força quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus e nos permitimos ser guiados por sua promessa. O que parecia impossível se torna possível, e o que parecia paralisante se transforma em coragem para avançar. A oração não é apenas um momento isolado. Ela precisa se tornar um hábito que fortalece a fé e transforma o coração todos os dias. Quando você decide repetir a oração, mesmo quando o medo ainda aparece, algo profundo começa a mudar. A mente aprende. A confiar, o coração encontra estabilidade e a esperança se torna constante. A prática diária não significa que o medo desaparecerá completamente de imediato, mas significa que você não será mais dominado por ele. Cada oração é como uma semente plantada. No início, você pode não perceber o crescimento, mas, com o tempo, as raízes se aprofundam e o medo perde o espaço que antes ocupava. É nesse processo que a fé se solidifica e o espírito se fortalece para enfrentar qualquer desafio. Reserve um momento do seu dia para se conectar com Deus. Entregue suas preocupações, declare sua fé, visualize o medo se afastando e a esperança entrando. Faça disso uma disciplina espiritual e você perceberá mudanças reais em sua vida. A esperança deixará de ser apenas uma promessa e se tornará sua realidade diária. Ao criar esse hábito, você descobre que a oração não apenas protege, mas também molda sua mente e coração, transformando cada dia em uma oportunidade de vitória sobre o medo. Mesmo após sentir a primeira transformação, é essencial compreender que a batalha contra o medo é constante. A vida traz desafios diários que testam nossa fé e podem reacender antigas inseguranças. Mas é exatamente nesses momentos que a prática da oração diária se torna ainda mais poderosa. Cada vez que você se volta para Deus, você renova a confiança, fortalece a esperança e reafirma que o medo não tem autoridade sobre sua vida. A renovação contínua não depende das circunstâncias externas, mas da persistência em manter o coração conectado à presença divina. Quando o medo tenta retornar, cada oração se torna um escudo, cada visualização de esperança se torna um lembrete de que você está protegido. Essa prática cria uma resistência espiritual, tornando seu espírito mais firme e sua mente mais serena. Ao entender isso, você percebe que a fé não é apenas um recurso para momentos de crise, mas um estilo de vida que transforma a percepção de tudo ao redor. O medo perde força porque a esperança cresce diariamente, e o coração se acostuma a viver na confiança e na paz que vem de Deus. Essa renovação constante é o caminho para uma vida livre das correntes da insegurança e repleta de confiança naquilo que ainda está por vir. Agora que você percorreu cada etapa, é hora de firmar no coração aquilo que Deus deseja trazer para a sua vida. O medo não tem mais autoridade sobre você, porque a esperança tomou o lugar que antes era ocupado por angústia e insegurança. Cada oração, cada visualização, cada entrega diária construiu um alicerce firme para que você caminhe com confiança. Lembre-se de que a fé não é apenas acreditar, mas viver essa crença a cada passo. Quando o medo surgir novamente, você terá a prática, a conexão com Deus e a esperança consolidada para enfrentá-lo com coragem. A transformação não é temporária, é contínua, porque a presença divina em sua vida é constante e imutável. Permaneça firme na oração. Permita que a esperança guie suas decisões e compartilhe essa força com outros. Cada pessoa,
que se aproxima da fé, cada coração que se abre para Deus, fortalece não apenas a sua vida, mas também cria uma corrente de luz e confiança que se espalha. Se este vídeo tocou seu coração, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Que a paz de Deus, a esperança e a confiança que você recebeu permaneçam em você todos os dias.